Estamos de volta para o primeiro bloco do programa Tribuna Livre, conversando aqui com o ex-deputado Calixto e também Tião Bocalon, do Democrata, né? 25. Eu queria colocar aqui o deputado Luiz Calixto, antes da gente começar o programa, nós já tratávamos aqui da crise política, do que está acontecendo e tal, e ele disse uma frase que me chamou a atenção. O que acabou com a política? Na verdade, a gente vê a política na lona mesmo, em todos os níveis, né? E aí o senhor colocou a questão da disputa e do respeito das decisões que eram tomadas. Hoje, né? Cada cidadão se acha um partido em si. Ou prevalece a decisão dele, a vontade dele, o desejo dele, ou ele não se submete a uma decisão de maioria. Eu relembrava que eu comecei minha militância política na juventude do PMDB. Eu sou um dos fundadores da juventude do PMDB. E lá a gente passava um dia discutindo, levantava os temas. Já era aqui em Rio Branco mesmo? Eu comecei em Tarauacá, mas participava aqui em Rio Branco. Era no tempo que o Osmir participava da juventude do PMDB do Rio Grande do Sul, não? Não, mas o Osmir era um aguerrido militante do PMDB, era presidente do BANAC. Era secretário do PMDB, mas nessa época participava o Wagner Salles, Messias Ribeiro, o Alício, tantos outros que aqui eu vou cometer uma injustiça. Mas eu não participava como jovem, eu não queria. Mas olha, o Nabor Júnior não era tão jovem, mas era um dos que mais incentivava a militância política da juventude do PMDB. Pois não, então a gente passava o dia discutindo e, ao final, se elaborava uma carta de princípio, uma deliberação, e os que perdiam, os que eram derrotados, se submetiam a decisões da maioria. Hoje em dia, não. A pessoa vai para uma reunião e diz assim, olha, eu quero assim, assim e assado. Se não prevalecer a vontade dele, vou embora. Fora. Acabou. Então, a política, ela apodreceu exatamente por isso. Esse monte de partidos, o Supremo Tribunal Federal deu o pior exemplo que nós poderíamos ter para a política, que foi acabar com a cláusula de barreira. Sim, hoje em dia, como é que se governa um país com 40 partidos? Mas eles hoje estão arrependidos, sabe disso, não? Alguns ministros têm... Já fizeram confissões públicas de que foi um equívoco deles, porque é uma questão técnica só, que deveria ter sido por lei complementar, foi por lei ordinária, que... Porque as pessoas dizem, nos Estados Unidos tem 300 partidos, agora eles não atingem os percentuais exigidos pela lei, portanto não tem vida orgânica, não participa. E aqui não, aqui não tem fundamental, Calixto, voto? Não tem voto, mas participa no Congresso. São 40 partidos. Então, Astério, para finalizar essa minha primeira participação, a saída dos problemas brasileiros passam pela política. Infelizmente, essa podridão está deixando o povo nojado com a política. Quando se fala assim, o horário eleitoral reduziu de 90 para 45 dias, todo mundo aplaude. Foi comemorado. Nos Estados Unidos, a campanha demora 19 meses. Mas, Calixto, eu vou aproveitar. E aí? Calixto, eu vou aproveitar essa tua dica e vou fazer uma pergunta aqui ao nosso Bocalon. Faça isso que o Calixto está colocando. O que nós estamos vendo hoje? Há uma certa fragmentação da oposição. Um grupo para cá, outro grupo para lá. Apesar de eu compreender que, neste momento, ele é até justificável para a ocupação de espaços dentro de uma composição futura na oposição. Eu pergunto o seguinte, é este verdadeiramente o sentido à medida que você, Rocha, Alain, ficam lançando novos candidatos a governo, um novo candidato ao governo, penso inclusive a questão de Senado. Esta divisão é estratégica ou é para valer? Olha só, primeiro de tudo eu quero complementar aqui, viu, Calixto, sobre a sua análise, né, dessa questão política. Eu acho que os interesses individuais realmente estão se sobrepondo dentro da política. Como você disse, se o interesse meu não é atendido dentro do partido, lá vai embora, some e acabou. Dane-se, ele tem o interesse dele para ser defendido. E a outra coisa, essa questão dos partidos no Brasil, que vamos ser honestos, todo mundo quer arrumar um partido e botar debaixo do braço, porque, meu amigo, a verba que vem de Brasília, o fundo partidário, entendeu? A grande maioria desses partidos aí são partidos que têm uma pastinha debaixo do braço, né? O cabo não elege nem um deputado federal, mas, no entanto, ele tem aquele direito aos 5% do fundo partidário que é dividido para todo mundo.
que não tem nenhum representante, não é isso? Então, chega no final do ano, o sujeito que não tem absolutamente nada, mas no final do ano ele tem 150 a 200 mil reais para ele poder se movimentar. Virou um negócio. Virou um grande negócio, não é isso? E se tem um deputado, ele vai para o balcão de negócio, vender o voto do deputado. Então, infelizmente, isso precisa ser mudado. E como foi dito aqui, o Supremo deu uma pisada muito feia na bola. Infelizmente, é o Supremo, né? A gente tem que engolir. Mas o que você acabou de perguntar agora, Osmir, veja só, não existe nada, nós só achamos o seguinte, é muito perigoso a gente ficar com apenas uma candidatura nesse momento, entendeu? E aguardar 2018. Por quê? Porque tudo pode acontecer nesse meio de caminho, entendeu? Nós temos uma candidatura, tudo pode acontecer. E se acontecer daqui a 6 meses, 1 ano, né? Hoje o candidato colocado, que é o Gladys Cameli, né, disser que não vou ser mais candidato por algum problema que possa acontecer pelo meio do caminho. E aí, a oposição fica onde? Então nós temos que criar alternativa. Lembra de 2010? Eu gosto de dar sempre exemplo, Calixto, do nosso 2010. 6 partidos lançaram o nome do Bocalon para governo naquele momento. O PMDB, não, nós vamos lançar o nosso e não tem conversa, lembra? Lançaram o nome do Rodrigo Pinto. E eu mesmo fui o primeiro a dizer, não, peraí, não tem nenhum problema que o Rodrigo Pinto seja lançado. Nós estamos longe das eleições. É importante que se lance, que vá para a rua e vamos correr. O Estado foi assim que a gente fez, sem agressão de um para o outro, porque o nosso adversário era o PT. Como hoje também, da mesma forma. Nem o grupo do Gladson não é adversário desse novo grupo que se formou aqui, pelo Rocha, pelo Bocalon, ou pelo Alan Rick, que acabou de chegar. Então não tem nada disso. O nosso adversário é o PT. Ninguém vai me ouvir falando nada, nem contra Gladson, nem contra ninguém ligado ao Gladson nesse momento. E eu tenho certeza também que ninguém vai ouvir de lá para cá. E isso acontecendo, não tenha dúvida nenhuma que o campo fica tranquilo para o ano que vem. Quem lembra de 2010, em função de que a gente trabalhou o Estado inteiro, né? Porque de repente eu estava lá em Assis Brasil, o Rodrigo estava lá em Cruzeiro, e a gente correndo o Estado e dizendo... Quem nós temos que derrotar? O PT, o modelo que está aí. Foi isso que a gente fez. E se a gente fizer isso da mesma forma, não tenho dúvida nenhuma que lá na frente podemos estar todo mundo numa candidatura só. Então nós não vemos nenhum problema com isso. Eu acho que isso é fundamental, oxigena a nossa democracia, entendeu? Todo mundo tem a oportunidade de se colocar. Eu acho que isso está bom demais. É nesse caminho que a gente montou esse time aí. Olha, Calixto, eu só... Depois eu queria dar uma opinião sobre isso. Para ver se eu objetivo mais o questionamento de Osmir. O Osmir, no meu entender, você disse que é fundamentalmente importante que uma organização política tenha 10, 20 ou 30 pessoas em condições de ser candidata a governador ou senador. Enquanto proposta. Sim. Mas parece que você quis que ele lhe questionasse sobre essas propostas serem impositivas. Não. Né? Não usei esse termo. Não, você não usou. Eu usei porque ele entendia e ele me explicou muito bem. Uma resposta que eu fiquei satisfeito. Não há nada mais legítimo do que um partido lançar candidatos em todos os níveis. Afinal de contas, eles existem para isso. Exigir que um partido, ou impor que um partido não tenha candidato, é como você impor a um time que não dispute um campeonato. Exato. Todavia, o time, para disputar o campeonato, ele tem que treinar, ele tem que participar, ele tem que levantar a galera, ele tem que mostrar jogo. Então, eu sempre defendi na oposição que nós lançássemos os bons candidatos que nós temos. Aliás, isso é um privilégio para qualquer grupo político ter mais de um nome. E lançar agora, não, propor. Propor. É essa palavra, proposição. Então, olha, nós estamos vivendo um momento de contradição no Estado do Acre. Vamos lembrar aqui. Durante muitos anos, durante décadas, o PT, que é o partido matriz da Frente Popular, passou fazendo acusações à oposição de que nós éramos divididos, de que nós não tínhamos nome, que era uma briga, que era saco de gato. E eu pergunto a vocês, quantos candidatos o PT lançou agora há um ano da eleição? 4. Ou seja, eles estão reconhecendo que você não pode obstruir o desejo de uma pessoa que tenha condições de disputar as eleições. Lá na frente a gente vai afunilar. Então agora é legítimo. Você acha que a oposição afunila?
Esse não tenho aqui é a dúvida, grande não tenho questão. dúvida, porque a eleição de 2 turnos, ela não significa necessariamente uma divisão. Ela significa, muitas vezes, uma estratégia. Permite-me Por só exemplo, rapidamente. não, um exemplo, está aqui. Não, só para lembrar Eu a disse- pergunta dele. Você acabou de ouvir uma resposta do Bocalhão dada com toda a clareza. Eu sei a resposta, mas o que se tem visto eu ao vou lhe- longo eu vou lhe dizer do processo é que a numericamente. oposição chega na hora e não afunila. Não, mas eu vou lhe dizer numericamente. Vou lhe dizer numericamente. Eu tive a oportunidade de disputar uma eleição contra o Bocalhão, na qualidade de vice-prefeito do Fernando Melo, e nós tivemos uma votação muito pequena, 6%. Mas somada à votação do Bocalhão, deu 49,5%. E nós estávamos, todo mundo dizia que nós estávamos divididos, mas levamos a eleição para o segundo turno. E o Bocalhão perdeu por uma mixaria de votos. Qual foi o resultado da última eleição? Saiu todo mundo unido, e o PMDB teve 32% Não, dos saiu votos. uma candidatura única com todo mundo dividido. Sim, É isso mas- que... Sim. Não, não. Ei, todo Saiu- mundo- Quem estava Todo mundo dividido... unido em tese. Mas quem estava dividido era a Frente Popular, que lançou o candidato o Raimundo Vaz, que era um egresso da Frente Popular, o Carlos Gomes, um rapaz excelente, um que tem um futuro brilhante na política, mas que era também do lado da Frente Popular. Aliás, nem em tese. Então, não, mas olha, Porque o que eu quero o Rocha dizer... ficou do outro lado. Não, mas o criaram Rocha- uma candidatura alternativa com sem o significância. Roberto Vaz. Mas Não, o tô Roberto dizendo Vaz que é egresso da Frente Popular. O que eu quero lhe dizer... Vaz, não. Raimundo Vaz. Raimundo Vaz. O que eu quero lhe dizer é vai que ficar a lá na eleição de 2 turnos não significa necessariamente Sim, isso é verdade. uma divisão. Significa Exatamente. muitas vezes uma Para estratégia 2018 política. seria a melhor estratégia, então? Olha, eu sou um partidário, eu sou um defensor de eleições de 2 turnos. Sou Mas tantos- permite aí, Bracadinho, vamos fazer uma... Mas permita, eu considero isso uma aberração vindo de quem quer que seja. Eleição em 2 turnos, nem para governo é vantajoso. E eu vou dar um exemplo prático, objetivo, de que não condiz. O que acontece? O governo está com a máquina na mão. Você tem, e aqui eu vi exemplo disso aqui, recentemente. Você vai para 2 turnos, pensando que é um grande negócio, porque vai ter divisão. Tem um cara que não vai votar no Bocalhão, mas vota no Narciso, vota em você, aí divide. Quando chega o segundo turno, primeira oposição, não tem nem dinheiro para bancar o primeiro, quanto mais um segundo. Já está com déficit da... Está com déficit de Mas, primeiro. Osmir, Até o segundo, Osmir. deixa eu concluir. O que é que faz o governo? E faz, não adianta vir aqui com hipocrisia. Não tem mental Qualquer fazendo. governo. Qualquer governo, não estou dizendo esse, Você é na Alemanha. começa a chamar É natural da os política. candidatos que não venceram as eleições, mas que tiveram boa votação, primeiro, segundo, terceiro suplente de cada partido de oposição. E como é que quanto é que você... Mas aí a sua teoria não se aplica na prática, porque na época do Bocalhão, aplica? ele chamou todo mundo, como você diz, e o governo aplica? Os escândalos estão a provar aí de que muita gente se vendeu, muita gente se corrompeu, mas o Bocalhão perdeu uma eleição por 3 mil votos. 2.450 votos. Então, Osmino, é uma avaliação Isso é fruto muito de superficial. eleição de 2 turnos? Não, isso é a eleição Mas de 2 perder a eleição turnos. por tão pouco, Você não acho que seja não, isso. Claro que pesa. Perdeu, Não vou dizer que não mas pesa. perdeu, não Mas tem jeito. eleição, eu também sou defensor da eleição 2 turnos. Você sabe Agora, que eu sempre defendi. eu acho que tem momentos e É um momentos. equívoco. Agora, momentos, é são legítimo. Eu não seria uma pessoa que pregou democracia, que gosta da democracia. Eu não seria tolo de dizer agora, ó, fulano, agora eu tenho problemas com aqueles que lançam candidaturas apenas para barganhar. Está lá na frente ser chamado. Sim, Tá quando lá é que na tu vai frente. saber que é para barganhar? Não, mas a gente sabe aqueles que não têm tecido partidário, aqueles que não têm história, que lá é candidato dele mesmo. Né? Eu sou candidato. Mas porque... é complicado, à medida que você defende uma tese, você abre para todos, inclusive para os que vão barganhar. Essa que é a questão. Se você abre um precedente, esse precedente serve para o que tem voto e para o que vai barganhar, sim. É um precedente Mas, Osmir, aberto. nós conhecemos Ô, Calil. a nossa tribo, nós sabemos a nossa tribo aqui. o Calil, Você não acha que um homem como o Bocalhão, que já disputou eleições de governador, eleição de prefeito, liso, para usar um termo bem acriano mesmo, bem nosso, liso, sem estrutura nenhuma.
sem ter como ver. Um homem desse vai barganhar. Quando a gente fala assim, Osbi, não é porque eu moro no Acre, eu não moro em Marte. Eu sei, a gente conhece a turma. Quem é que você... eu pergunto o seguinte, o Raimundo Vaz era de barganha a candidatura dele? Olha, eu não vou fazer essa acusação, até porque mas não é uma candidatura que ele queria. Sonhava ganhar, ele dizia que ganhava a eleição. Não, Raimundo, sejamos honestos, eu tive a oportunidade de falar isso para o irmão dele. Não falei para ele, mas falei para o irmão dele, que eu não daria 3 meses para ele estar completamente arrependido da aliança que ele fez com a deputada Antônia Lúcia. E ele ficou. Né? Não sei. Ele ficou, depois mas ele ficou. E eu conversei várias vezes com ele, ele dizia que ganhava as eleições. Ele não disse, mas o pessoal lá dizia dele. Mas todo candidato tem que dizer que ganha a eleição. Ele não vai dizer que ganha a eleição. Então pronto. Porque você é experimentado, o Narciso é experimentado e sabe. Se alguém chegar para mim e disser assim, Calixto, sai candidato, que eu vou bancar a tua campanha. Sabe que é a primeira coisa que eu vou fazer? Não acreditar. Eu sempre tenho um pé atrás. Então, o Raimundo, nessa história, ele entrou, foi inocente de achar que Antônia Lúcia ia bancar a campanha dele. Sim, quando você será que aquilo ali... com o Fernando não tinha essa promessa. Era para ganhar ou era para valer? Tanto é que fomos candidatos. Sim, mas era para ganhar? Não, claro que não. Para ganhar sim. Para ganhar não. Antes de ouvir o Bocalão um pouquinho. Aqui está fora do jogo, não pode. Eu vou logo lembrar você que Calixto estava com tanta saudade do vídeo que se brincar você vai sair daqui, entrar mudo e sair calado, tá? Não, mas a experiência dele é muito importante. O Calixto é uma pessoa ativa, inteligentíssima. Eu acho que a gente ouviu o Calixto sempre aprender um pouco mais. O que eu quero recordar, e citando como exemplo a eleição passada, por exemplo, você pega o histórico das 9 eleições havidas em Rio Branco, disputando a prefeitura de Rio Branco. Todas as vitórias e derrotas não superaram 3 mil votos de diferença. Todas. A do Flaviano 2000 deu 3.600. Exceto a de Calume contra Ariosto, que Calume botou 8 mil votos de diferença. Jorge ganhou com 3 mil votos de diferença, Mauri ganhou com 3 mil votos de diferença, Angelim ganhou as duas com 3 mil votos de diferença, Marcos Alexandre 3 mil votos de diferença. E a eleição passada, esse Marcos Alexandre deu uma lapada de 67 mil votos de diferença. Candidatura única. Pois é. Candidatura única. Mas eu nunca vi uma campanha em que todos os outros pretextos candidatos tivessem abandonado e deixado a candidata sozinha no meio da rua. Então nós estamos falando... Eu queria ouvir o Bocalão. Nós não estamos falando de candidatura única. Estamos falando de unidade das oposições. Não, mas peraí. Quando você fala abandonado... Deixa eu, cara, não, mas um pouquinho. Deixa eu só um instantezinho. Não é que eu queira tomar tempo de ninguém. Mas então objetiva. Não fale... O Bocalão não entrou na campanha, não foi porque ele não quis. Vários não entraram na campanha, não foi porque ele não quis. Porque não foram chamados. Mas pior ainda. Ora, como é que você vai se oferecer para uma campanha que você não é chamado? Todo mundo acha que ganha só. Não, essa história não é chamado, não é bem verdadeira. Foi chamado ou não foi, Bocalão? Foi chamado ou não foi? Uma coisa é chamar e outra é resistir ao chamamento. Presta atenção, eu quero dizer o seguinte, que eu fui para a campanha, se alguém disser que não foi, é mentira, porque muita gente me viu andando com a Eliane no meio da rua. Eu gravei para a Eliane, só que infelizmente, aí parte disso o Calixto tem razão, porque eu gravei para a Eliane, fiz 2 gravações para ela e honestamente ninguém viu essas gravações irem para o ar. Quer dizer, alguém que perdeu a eleição passada por por 0,5%, quer dizer, não ter o poder de pedir voto no vídeo, pegou mal. Mas nem por isso eu deixei de andar com ela, marquei reuniões grandes, inclusive lá no 2º distrito, aqui no 1º distrito, com ela, eu fiz o que foi possível. Entendeu? Houve muita... Começou a manhã toda. Houve muita intransigência na composição da chapa do PMDB e do PP. Queria até ouvir o Calixto também. Do PMDB, não, na composição da chapa ali. De vereadores, na proporcional, houve uma intransigência muito grande com relação ao Democratas. Eu falo pelo Democratas. Foi uma situação bastante difícil, entendeu? Mas voltando só um pouquinho da conversa que eu estava falando sobre o Raimundo. Será que a candidatura do Raimundo não foi só para poder deixar o Bocalão fora? Porque o projeto era o Bocalão candidato naquele time lá.
E na última hora tiraram o Bocalhão de jogo e botaram o Raimundo como candidato. E o Rocha estava orquestrando isso? Não, o Rocha não estava. Eu acho que o Rocha não estava por trás dele. Ele pode ter entrado de gaiato no navio. Pode ter entrado de gaiato no navio. Eu não acredito que o Rocha faria isso. Mas que o outro time lá poderá ter feito isso a pedido do PT, pode. Poderá, entendido. Agora eu quero dizer uma coisa. Eu estava em Brasília, agora há poucos dias. Essa opção é o PT que manda? Pode ser? Não. Pode ser. Não, Aí a ilação tua. Não, mas o que aconteceu? O candidato ali não teve condições nem de gravar programas. Ele gravou um programa, não gravou mais. A rádio não gravou um programa. Segundo ele, é porque a patrocinadora do projeto não deu as condições para ele gravar. Ele deixou se enganar porque quis. Então, mas tudo bem. Então, mas vamos deixar de lado. Tem que chamar o primeiro intervalo, Bocalhão. Deixa aí. Vamos deixar de lado isso daí. Eu acho o seguinte, eu encontrei com o ex-senador do PT em Brasília, que era secretário de comunicação, Aníbal, meu amigo Aníbal, né? Encontrei com o Aníbal em Brasília, o Aníbal disse para mim, Bocalhão, eu estava numa reunião lá quando ficou decidido que você não era candidato. Estávamos todos, eu, Jorge, Tião, Marcos, a equipe toda estava reunida. E eu disse na hora, segundo o Aníbal, eu disse lá na hora, olha, o candidato, ele não tem que ser só bom, ele tem que ter sorte. E você tem sorte, Marcos, porque o Bocalhão não é candidato contra você. Palavras do Aníbal. E ele disse que todo mundo, não teve ninguém que discordou da posição dele. Então, ele deu uma opinião, né, Bocalhão? Deu uma opinião. Sim, mas ele deu uma opinião e, segundo ele, ninguém discordou. Todo mundo disse a mesma coisa. O candidato não tem que ser só bom, mas ele precisa ter sorte. E, para mim, me desculpe, mas até hoje eu acho que houve alguma coisa. Deixa eu chamar o intervalo. Aí a gente volta também, ouvindo uma vez a opinião do deputado Calixto sobre essa questão. Vamos ao intervalo, a gente volta já já.